Sônia, é um prazer receber você aqui. Obrigado pela presença. Você é uma pessoa muito especial. Sempre que a gente vê uma mulher empresária falando, eu acho que a mulher tem um lado que o homem não tem. O lado da sensibilidade mais aflorada e outras coisas também. Mas a tua história é bacana porque você cuida hoje da Dudalina, porém essa história começou lá atrás. Uma outra empreendedora que foi sua mãe. Eu queria que você contasse como é que a Dudalina começou. É uma história, primeiro eu falo que é uma história de amor, né? Que o meu pai e a minha mãe, o seu Duda e a dona Adelina. Tá? Então é aquela história do nome. Do nome, já começa no nome, né? Eles uniram o nome, uniram o nome, Duda e Adelina, Dudalina. Dudalina. E o meu pai era de uma cidade, eu sou de uma cidade muito pequenininha, que é Luiz Alves, hoje a cidade tem 10 mil habitantes, muito perto de Blumenau, fica a 30 quilômetros de Blumenau, mas não tinha, as estradas eram muito difíceis. Então, meu pai foi numa festa de igreja, viu a minha mãe e falou para um primo dele, é com essa moça que eu vou casar. E os dois namoraram, ele vinha namorar com ela a cavalo, ele era bonitão. E eles, quando fizeram um livro, quando noivaram, fizeram um livro de noivado. Os dois? Os dois. E escreveram que queriam ter 20 filhos. Quantos eles tiveram? 16. Quase lá. Quase, porque a minha mãe teve 5 abortos, senão seriam 20. Que coisa, 16? 16 filhos, são 5 mulheres, 11 homens. Então, essa é uma história de amor, porque a empreendedora foi a minha mãe. Olha, não foi o meu pai. Bom, quando a gente vê hoje uma mulher como você trabalhando à frente da empresa, a gente acha bacana, a iniciativa muito legal, e acho que as mulheres estão tomando um espaço que antes não tinham. Mas se a gente pensar 50 anos atrás, menos ainda, não existia... Não tinha, mulher não tinha, era tudo muito difícil. Então, como começou a Dudalina? Eles tinham uma venda que vendia tudo. No interior, vendia o fumo, vendia o tecido, vendia comida, vendia a roupa, o sabonete. É uma mercearia. E o meu pai, numa viagem que a minha mãe não pôde vir a São Paulo fazer compras, porque ela estava grávida e Eles compravam um produto aqui e vendiam 25 de março. Não é muito diferente não, Edu. E o meu pai veio, o meu pai foi um poeta. Ele sempre foi muito trabalhador. Ele não era empreendedor, mas muito trabalhador. E um árabe da 25 de março falou, Duda, eu vou te mandar uma cedinha. Só que ele mandou 10 vezes uma necessidade para a cidade que meus pais moravam. E a minha mãe viu naquilo uma oportunidade. Ela viu que na cidade estavam fazendo uma medição da estrada de ferro, não sei exatamente o que era, e que tinham muitos homens trabalhando, choveu, eles foram na nossa venda, compraram todas as camisas acabaram. Ela tinha um curso de corte e costura. Essas camisas antes eram compradas aqui, elas vendiam tudo pronto. Tudo pronto. Mas ela teve ideia, por que eu não faço disso um negócio? Da oportunidade, da falta, na verdade, né? Da necessidade, porque sair de Luiz Alves, vir para São Paulo, comprar livraria, quanto tempo? 1 mês, 2 meses? E quantos habitantes tinham na cidade, você lembra? Eu acho que tinha 3 a 4 mil habitantes, não muito tinha pouco. mais do que isso, muito pouco, era muito pequena. E o que ela fez? Ela desmanchou uma camisa, cortou a camisa, contratou 2 costureiras ainda com aquelas máquinas de pedal e durante o dia ela tirava as camas de quarto de filho, as costureiras costuravam, ela vendia e foi um sucesso. E nessa época quantos filhos ela já tinha? Olha, ela já tinha 7 filhos. Já tinha 7? 7. Já tinha praticamente a metade. Ainda faltava 9, né? Quer dizer... Não, mas tinha muita coisa para cuidar. Tinha. 7 já era. Não tinha telefone, não tinha... Tintim, né? Tintim, saúde. A dona Adelina e o seu Duda aqui, que são os grandes vamos fazer desse programa em homenagem aos dois, então. É verdade. E principalmente ao meu pai, que eu tinha um amor profundo, mas a minha mãe, que é a minha inspiração. Então, ela... Dessa oportunidade da falta, então, da camisa, mas ela não... Então, ela... Pelo que eu entendi, ela descosturou uma camisa para ver como era o corte, cortou, contratou 2 pessoas para ajudar e fez e vendeu. Vendeu rapidamente. Tudo. Vendeu tudo. Ela pensou, como é que eu vou fazer para crescer? Então, ela alugou uma casa que tinha na frente da nossa casa, mas ela tinha um outro problema. Quem é que ia trabalhar com ela?
porque a cidade era muito pequena, não tinha transporte, não tinha nada. E ela via ali, naquele mercado, ou ela já pensava em falar assim, eu vou vender? Ela já estava vendendo pensando... para outros lugares. Ela já era... Minha mãe não existia. O não... Eu falo que é uma das frases que eu digo sempre, o não eu já tenho, eu sempre estou à procura do sim. E todos os filhos participaram desse começo? Viam toda a dificuldade que a sua mãe tinha para vender? Todos, porque quando... Tem histórias lindas da minha mãe e do meu pai. Em 64, ela resolveu que queria dar uma casa na praia para a gente, Camboriú. Acho que todo mundo conhece. Ela construiu essa casa meio em segredo, os filhos que trabalhavam. Eu falo que eu perguntava, mãe, a senhora teve tantos filhos para ter uma mão de obra mais barata ou porque a senhora queria ver? Porque todos trabalhavam lá? Muito. Era praticamente uma linha de produção. Com 14 era o que ela precisava naquela época. São 16. 16. Com 16, imagina. Ó, duas ficam na corte. Não, e ela corte. Não era tanto na fábrica que a gente trabalhou, mas muito interessante quando, esse ano de 64, ela deu a casa para a gente, fomos passar o Natal e o verão lá, gente, que inferno. Eu lembro que eu levava meus irmãozinhos para a praia, eu contava 1, 2, fazer contagem. E daí ela resolveu... Era igual festa, qualquer almocinho era festa. Porque lá era muito difícil. Hoje, imagina, não tinha celular. Você tinha que ir com a... com a relação. Uma prancheta, lista de chamada. E você sabe, quando a gente fala dos irmãos, a gente sempre tem que falar, calma, tem que ser por ordem de idade, não faz confusão comigo, que eu não consigo... Ordem alfabética, não. Não, tem que ser do mais velho ao mais novo. Daí chegou em 65, ela comprou 2 lojas lá em Camboriú. Para quê? Para que nós, os filhos, tivéssemos uma ocupação durante o verão. O trabalho. E que foi um sucesso. Tinha a loja da mãe e a loja do pai. Imagina qual é que vendia mais. A da mãe, né? Porque a mãe era ali na linha dura. Pai, ele ficava... As filhas é que trabalhavam. Eu brinco muito com meus irmãos sobre isso. E a loja, eu entendi que era a loja de mulher e a loja de homem. Não. Vendia tudo. Camboriú tinha, acho que 2 lojas na época. Não era então loja de mulher e loja de homem? Não, eram lojas de tudo. De tudo. De tudo. Iguais, só que da sua mãe e do seu pai. A loja da dona Dilene e do seu Duda. Chamava Dudalina, bonitinho. Seu Duda fazendo poeta, fazendo poesia. Meu pai com os meus irmãos lá. E a minha mãe lá. E eram os homens que trabalhavam lá? O meu pai com os meninos e a minha mãe com as meninas. E as meninas vendiam muito mais? Vendíamos mais. Eles vão ficar bravos comigo, mas não tem problema. Mas a gente tem que falar a verdade aqui. Como é que vocês se viravam na cozinha? Eram vocês que cozinhavam? Porque 16 pessoas, qualquer coisinha, tudo muito grande, tudo é panelões, a vida inteira foi assim. Não, ela tinha empregados que ajudavam, porque, inclusive, eu ia te contar, as moças que trabalhavam com ela precisava de moças para trabalhar, mas ela não tinha como conseguir, porque não tinha transporte nem nada. Então, ela ia na casa das pessoas, conversava com os pais, falava, olha, se a sua filha for trabalhar comigo... acertava o salário, tem lugar para dormir, tem alimentação. E um detalhe, eu devolvo ela virgem. Olha, porque era os pais para deixar... exatamente. Para deixar a filha trabalhar. Tinha que fazer da sua mãe. Só uma mãe mesmo para Só uma mãe mesmo para cuidar também das filhas. E eu nunca soube de nada que tivesse saído do controle dela. E as funcionárias, então, eram como se fossem filhas também? Pelo que você está contando, porque se ela ia na casa da pessoa para contratar, com essa dificuldade ainda no interior, ela devia tratar esses funcionários como filhos. Sim, era como comiam a nossa comida, quer dizer, tinha lá o lugar delas, né, na casa, elas moravam em cima de onde era a fábrica, mas eram tratadas como filhas, como pessoas da família, porque era uma grande família na realidade, né? E começou com essas 2 lojas que você falou, ou na época de férias vocês tinham a possibilidade de vender, né? Não, na época das férias abria as lojas, por quê? Porque para ocupar os filhos... Um trabalho. E isso também deu para ela como na época Camboriú era muito... Tinha poucas lojas, era uma cidade... Ela foi pioneira nisso também, porque hoje é normal, a gente encontra, né? Isso, não, mas lá era mas lá atrás... Tinha 4 lojas na cidade. Então, ela foi super pioneira nisso. E com o dinheiro que ela ganhava, porque eram 3 meses de férias, era diferente do que agora, né? Isso era para ela investir em novas máquinas,
em novas tecnologias. Por exemplo, a nossa cidade tinha um problema seríssimo de energia elétrica. Então, ela fez o quê? Ela comprou o gerador. Ela era muito evoluída para a época. Ela era muito evoluída. Ela era... As nossas roupas, tudo bem que a gente só ganhava roupa 2 vezes por ano, né? Na festa da cidade e no Natal. Todos os filhos, porque a gente ia ganhando assim, roupa mais bonita, né? Roupa mais alinhada. Tipo essa camisa que você está hoje. Tipo essa camisa, que isso aqui é uma novidade. E, aliás, por exemplo, naquela época só fazia roupa para homem, não? Só camisa para homem? Só. A Dudalina começou fazendo... Camisas para homem. Aliás, as camisas eu uso sempre. Eu tô com uma coisa que para mim, e para muita gente acho que é novidade, que essa jaqueta aqui é da Dudalina, ó. É bem... Eu estava falando para a Sônia, é super alinhada, a manga... Aqui slim fit, é super bonita, quando a gente corte italiano, que a gente chama. Quando está um pouquinho fora do peso, ela se ajusta muito bem, então dá uma disfarçada. Não, mas é muito bacana. Você é muito lindo para Agora, esse tipo de produto, por exemplo, vocês já começaram a fazer lá atrás ou não? Isso veio depois? Esse tipo de produto, Edu, a gente traz de fora. Tá? Esse tipo, porque assim, a Dudalina, nós temos hoje 1.280 pessoas que trabalham conosco. Temos fábrica de camisa, que fica em Presidente Getúlio, que é uma cidade a 100 quilômetros de Blumenau, faz só camisa, e principalmente da marca Dudalina, que é a nossa marca com os tecidos mais sofisticados, só faz camisa mais social e tal. O que eu acho bacana é a gola. Muitas vezes você vai e compra uma camisa e depois de um tempo ela fica meio torta, ou uma gola fica mais dura que a outra. Com as camisas da Dudalina isso não acontece. Não, tudo é... A estrutura... A estrutura a gente traz, toda a nossa entretela é da Alemanha. A gente só traz entretela de uma empresa que faz na Alemanha, que é a melhor que existe. Você gosta de cordeiro? Gosto. Deixa eu perguntar um pouquinho das coisas para ver se você... Bacon um pouquinho você come? Tudo, Edu, eu gosto de tudo. Fava também? Tudo. Feijão? Também. Feijão só vou usar o caldo. Aqui eu vou pôr um pouquinho de azeite. Fazer um molhinho diferente para você. Se você não gostar de alguma coisa, pode falar, não tem problema. Eu gosto de tudo. Edu. Aqui um pouquinho de azeite, o bacon eu já dei uma fritadinha. Como isso eu vou usar um pouquinho. Como ele faz mal, mas como ele é bom. Um pouquinho de bacon e vou deixar aqui um pouquinho da cebola. E hoje quem trabalha na empresa? Não, eu e o irmão só. Estamos na diretoria da empresa, tem o conselho de administração, que daí tem irmãos também, mas também tem profissionais de fora, dentro de um programa de governança corporativa que eu acho que a minha mãe, muito cedo, ela pensou nisso, em deixar as coisas organizadas. Dentro da empresa. Dentro da empresa, para que a empresa, a família vai continuar, mas a empresa que tem que ser perene. Então, o que o empresário tem que estar sempre pensando é na continuidade da sua empresa, né? A Dudalina tem 53 anos, mas a gente vê hoje uma Hering, que vai fazer agora em agosto 130 anos, ela de Blumenau. É um orgulho para o Brasil isso, uma empresa têxtil que mudou a sua forma de fazer, ganhou até o prêmio como a melhor empresa do Brasil da Exame e tem 130 anos. Então, uma empresa, quantas gerações já tiveram lá? Nós estamos na 2ª geração. E sua mãe teve essa preocupação já lá atrás? Hoje são dois irmãos, então? São 2 irmãos, a maioria são acionistas e tudo mais, mas hoje que estão na executiva, mas com um foco muito diferente, Edu. Nós pensamos muito como contratados, a gente não pensa como dono. Entendi. Porque daí você respeita mais a empresa, você tem que dar resultado, você tem compromissos, tem os teus valores, tem compromisso com os acionistas, com os teus colaboradores e com a sociedade. Não então... pensar em algumas coisas sim como uma empresa familiar, em outras não. Uma empresa profissional. Eu falo que ela é familiar porque são muitas famílias que dependem dela, né? Então, além de ela ter nascido de uma história de um homem e de uma mulher, ela continua como são a maioria cidades do interior. Então, por exemplo, Terra Boa foi uma cidade que mudou o IDH da região depois que a Dudalina foi para lá. Porque ela é uma empresa 100% formal, nós temos todo um cuidado com as pessoas. Hoje vocês têm que contratar, imagino, pessoas de outras cidades da região também. Exatamente. E já tem, assim, alguns prefeitos que ficam nos ligando para levar a empresa para a cidade deles.
Mas a gente começa a ter um vínculo muito forte com a cidade e prefere, às vezes, trazer essas pessoas dessas outras cidades e deixar a empresa lá na cidade onde ela já está. Preocupação com a pessoa e com o trabalho. Isso. Eu estou vendo aquelas sacolas lá. Esse projeto, você tinha já me explicado da outra vez que eu já ganhei uma sacola dessa daqui. Que é a sacola social, que a gente chama. Você tem que explicar sobre isso, que é muito bacana. Tá. Que é um projeto sobre sustentabilidade que está aí. Eu acho que vocês saíram na frente e já estão na frente. Esse muito projeto, Edu, até é um sonho meu espalhar isso aqui pelo mundo, porque todos os tecidos, né, você vai cortar uma camisa, sobra pedacinhos de tecido. Então, nós encaixamos no corte, que é todo feito hoje por tecnologia super avançada, mas nós cortamos os pedacinhos, tá vendo? Pedacinhos que antigamente não eram utilizados. Eram jogados fora e hoje são 100% reciclados. Então, isso aqui é um kit retalho que a gente chama. Vão os retalhos, vai a linha que iria também... Ia sobrar, não ia ter o que fazer dessa linha, porque ela já não funciona mais na máquina. E a gente treina... Os retalhos de vários... De vários tecidos, ó. Olha Como está aqui, ó. Nenhuma sacola jamais vai ser igual a outra, porque cada uma, a pessoa que vai costurar vai criar e vai... E quem recebe esses Isso aqui é o retalhos? seguinte, nós temos hoje pelo menos 10 grupos de geração de renda. Esse aqui é da Pastoral da Criança de Terra Boa, tá? Que nós temos parceiro que ajuda a doar as máquinas, mas nós temos um Instituto Dona Adelina, que a minha mãe faleceu há quase 2 anos atrás, a gente criou esse instituto. Então, lá a gente treina as pessoas, as costureiras, que normalmente são pessoas que não podem trabalhar o dia inteiro, não podem estar registradas porque tem um filho com problema e tal. Elas trabalham num período do dia. Nós compramos, temos a responsabilidade de comprar essa sacola Então, assim, se qualquer empresa quiser comprar a sacola, nesses dias eu fui aqui no FEComércio, por exemplo. Eles compraram 300 sacolas. Eu levei no evento, já compraram e compro até direto dos grupos de geração de renda. É muito legal isso. E a pessoa, pelo que eu estou entendendo, Sônia, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, a sacola, isso daqui eram sobras, olha que ideia, eu achei demais essa ideia. Isso daqui eram sobras que antigamente muitas empresas hoje, outras empresas jogam fora e iam para o lixo. São montados esses kits vão para comunidades carentes ou em benefício de famílias carentes. Elas aprendem, tem toda a aula para fazer esse trabalho aqui. Isso. E daí, por exemplo, um empresário quer colocar a marca dele aqui, ele pode também vincular a marca dele a esse trabalho social, não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. A gente já fez para o Planeta Sustentável da Editora Abril, para a Unimed. E até o forro da sacola, forro plástico, também seria jogado fora. Não, ele é reciclado. Então, a sacola que ela tem uma utilidade, você vai para a feira, leva a sacola, pode colocar aqui dentro, molhar, depois você seca. E tem um detalhe, né? Ela é super charmosa.